Nós temos falado, né, já temos ensinado bastante coisa sobre os princípios de discipulado. Eu tenho ficado feliz porque aqueles princípios que já estão sendo aplicados estão dando resultado, não é verdade? Estão fortalecendo. Vamos dar um exemplo aí, não vou dar exemplo mais, que não está aqui, né? Não chegou ainda, não é exemplo mais, então. Mas, por exemplo, uma das células que eu acompanhei é a célula do Jaime, né, que eu acompanhei o projeto Natanael. Todo mundo sabe do projeto Natanael. Quantas pessoas tinha na tua célula no dia do projeto? 12 convidados na célula. Então, assim, são pessoas que não é só o Jaime que está orando, mas são vários que estão orando e Deus está tocando o coração e está agindo na vida dessas pessoas. É uma das células que eu acompanhei, estou acompanhando nesse processo aí. E todas, né? Você que já aplicou o projeto Natanael está vendo. Porque daí a responsabilidade é tirada das costas de um só, não é verdade? É tirada das costas de uma pessoa só, que é o líder no caso, e passa para quem? Para toda a célula. Então o projeto Natanael, meus queridos, é algo que vai nortear, é um dos pilares da nossa igreja, igual um pilar desse que sustenta, uma coluna. Então o projeto Natanael é uma das colunas desse princípio de discipulado que a gente está aplicando. Amém? Então você sempre vai estar praticando o projeto Natanael, sempre ensinando para as pessoas. Eu vejo assim, fico feliz com isso. Novinhos, dizendo assim, não, eu tô orando pelo meu Natanael, né? Esses dias encontrei até um que estava meio garimbado assim na rua, né? Mas ele tirou do bolso dele, olha só, tinha tomado umas cachaça, mas daí ele tirou do bolso dele 3 papel. Eu falei, ô louco, o que é isso? Ele falou, esse aqui é meus Natanael, pastor. E tirou aqueles papel e foi desenrolando. Estava até com o CPF do cara, ele tinha anotado, para orar. Para não se enganar. Estava nome, RG e CPF. Falei, meu Deus do céu, esse aí está orando pesado mesmo, né? E eu vi ele trazendo os Natanael. Apesar de estar nesse processo, né, começando os passinhos da fé, mas ele está orando pelas pessoas e fazendo o possível, que ele está lutando contra o mundo e sendo acompanhado, discipulado, mas está também já se preocupando com outras pessoas. É um cristão que está crescendo o quê? Já está crescendo responsável. Está crescendo responsável. E os Natanael dele está começando a vir na célula. O seu já veio? Pergunta para o teu irmão assim, o seu Natanael já veio na célula? Que nem diz o pastor, mano, vai perder a pessoa que está começando assim na fé, né? Não vai perder, então todos nós temos que dar o nosso melhor. Por exemplo, teus vizinhos, já se converteram? Teus vizinhos, pelo menos um vizinho já se converteu? Ah lá, que benção, né? Puxa, às vezes eu me preocupo com isso, eu falo assim, meus vizinhos aqui. Eu estou aqui, a Bíblia diz que eu sou luz e sal da terra. Alguém se converteu através da nossa vida? Estamos orando, eu e a Márcia se juntamos e começamos a orar pelos nossos vizinhos. A Márcia já começou a fazer bolo, leva lá, e a oportunidade que tem, a gente está tentando criar esse vínculo. Então, o projeto Natanael é uma coluna. Outra coluna, pode passar aí. Então, a gente vai começar a falar sobre as 4 colunas do Natanael, do MDA, que é o meu discípulo amado. E a gente tem que entender algumas coisas. Todo conhecimento sem submissão conduz ao fracasso, assim como a soberba à queda. Tudo que você está aprendendo aqui, se você não colocar em prática, o que vai acontecer? É inútil. É inútil você vir aqui se você não coloca em prática os princípios. Não é verdade? Hoje eu estou sentindo falta de bastante gente aqui. Até líderes de célula estou sentindo falta. Daí vai ficando para trás. Daí não sabe nem o que está acontecendo. Vai perdendo o movimento do que Deus está fazendo. E também não basta estar aqui. O que precisa? Colocar em prática.
né? Você tem que começar a colocar em prática. Se você começa já a pegar esse princípio, não, eu vou aplicar. Submissão. Isso é submissão. Deus está trazendo um propósito, uma missão. Submissão, mesmo que você não fale mal do que está acontecendo. Mas se você não se coloca sob a missão, né? Se você não se submete, não coloca em prática, não obedece, daí não vai funcionar. Porque, às vezes, qual que é uma das coisas que passa no coração? Soberba. Né? Alvo desejado, crescer, multiplicar saudavelmente. Meus irmãos, uma das coisas que eu oro bastante é para que sempre, mesmo com o crescimento da igreja, a igreja não perca essa atmosfera de amor, de cuidado, das pessoas buscarem a presença de Deus, de fato, né? Vocês já perceberam, né? Pelo menos através da liderança, né? A gente não tem tentado ser pessoas assim, ó, não, você tem que fazer, você tem que, né? Que nem os líderes hoje que faltaram, né? Vou orar por eles, mas eu não vou ficar me incomodando, não, você, não sei o que lá, você está mau exemplo, não sei nem o que aconteceu, mas não vou ficar fazendo isso. Ninguém tem autorização para fazer isso, não é verdade? Mas nós temos que aplicar em amor, mesmo que a gente vai crescendo, está crescendo a tua célula. Não quer dizer que você é mais que os outros, não quer dizer que você é o bonzão, quer dizer que você é humilde. Né? Quais são os frutos que tem dado na sua célula? Ser humilde, admitir que ainda de fato não sabe do funcionamento da visão por completo. Né? Nós não dominamos a visão. Deus ele vai dando dia a dia, conforme nós precisamos. E Deus vai ajustando. Né? Quer um exemplo da escola de discípulos? Olha quanto a gente vai reajustando, e tentando melhorar, e orando, pedindo a direção de Deus. As nossas células, o culto, né? E assim por diante, Deus vai dando a direção. Buscar um discipulador para que o instrua de como fazer. A gente tem batido nessa tecla, mas também não tem forçado ninguém. Por quê? Porque é algo que tem que ser natural. Eu preciso sentir a necessidade de ter alguém para abrir meu coração, para ser transparente. De repente tem pessoas que falam assim, não, eu não tenho essa necessidade. Tudo bem, mas nós temos orado para que Deus gere essa necessidade. Porque é onde a gente tira as nossas máscaras, não é? Não é verdade? Você chegar e falar assim para o teu líder, teu discipulador, e falar assim, olha, está passando na minha cabeça cada coisa. Sabia que eu pensei até em trair minha esposa? Oi, já pensou passar na cabeça de uma pessoa assim? Será que passa na cabeça de cristão essas coisas? Hã? Quem acha que passa? Levanta a mão. Mas daí ninguém fala, ninguém sabe de nada, e aí a gente faz aquela cara de santo. É ou não é? Auréola, né, na cabeça. Então, assim, a visão tem que te motivar a buscar, se submeter de coração. Todo líder precisa de um discipulador que o esteja orientando, de alguém que já tenha praticado, tenha prática na aplicação da visão. Então, todos nós estamos aprendendo junto. Mas a gente está transmitindo, algumas pessoas vão aprendendo mais rápido, outras mais devagar, e você tem a oportunidade de ser humilde. Né? Por exemplo, quem ainda não aplicou o projeto Natanael, chega em quem já aplicou e fala assim, como que foi? Aonde você acha que poderia melhorar o jeito que você fez? Né? O que deu certo, o que deu errado? Já pensou você pegar algumas dicas que vai te ajudar a não falhar naquilo ali que o outro falhou? E assim você vai melhorando. Né? Chega para mim, chega para a Márcia, chega para algum jovem, né, que já aplicou e pergunta. Mas para isso a gente precisa do quê? Humildade. Né? Não é verdade? Ouve o ensino, sede sábios e não rejeiteis. Provérbios 8, versículo 33. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Provérbios 9, versículo 9. Então você começa a estar junto com pessoas que estão colocando em prática algumas coisas. Isso serve para tudo, meu querido. Leitura da palavra. Né? Aqui não, eu sei que você leu a Bíblia todos os dias da semana, não é verdade? E orou pelo menos 1 hora por dia. Não é verdade? Todo mundo aqui. Mas de repente tem aquelas pessoas que às vezes falham um dia ou outro, sabe? Conhece pessoas assim? Claro que não estão aqui, né?
Será que é esse pecador que fica lá fora? Mas de repente você vê até que seja uma pessoa mais nova na fé, mas está crescendo, está se alimentando da palavra e, né, vamos supor assim, que eu não estou lendo a palavra. Mas aí o Juliano aqui é novo na fé e ele está lendo todo dia. Ele já leu o Novo Testamento, faz um mês que ele está se dedicando, ele já leu o Novo Testamento inteiro. Eu comecei a ler o Salmo, estou no 2 já, depois de um mês. Salmo 2. Mas ele vem falar assim comigo, ele é novo na fé, eu já sou pastor, né? Daí ele vem falar comigo da leitura da Bíblia, falando, não, é verdade, nós precisamos ler a Bíblia todo dia. Isso alimenta a nossa vida, né? Quanto mais a gente lê, e olha só que isso aí é um teatro, não é verdade? Eu não estou lendo, não tenho humildade para admitir, e nem para sequer aprender com o meu irmãozinho. Mesmo que Deus ele, na verdade, Deus não, ele está com mais desejo do que eu de crescer. Então, meus queridos, a gente tem que começar a identificar isso aí. Quem são as pessoas? Aonde está acontecendo? O que eu posso aprender? Então, Projeto Natanael, você vai ver lá o número 2, que é uma das colunas desse crescimento que a gente está fundamentando a igreja. E hoje a gente vai falar da primeira coluna. O que está escrito lá? Quem gosta de purê de batata aí? Eu também gosto, com carne moída em cima, né? Um queijinho no meio. Fica gostoso, não fica? Coloca no forno, dá aquela gratinada no queijinho, mas fica uma beleza, hein? Agora, quem gosta de comer uma batata crua aí? Ninguém, né? Até pode ser que alguém goste, né? De dar uma mordida numa batata, ou coisa desse tipo. Então, o princípio do purê de batata, né, é uma coisa muito simples, não fui eu que inventei isso também, isso já é próprio da visão, do MDA, né, até tem uma ministração do pastor Eibe Uber, bem completa, gostosa de assistir. Quem já assistiu na internet essa ministração? Olha lá, algumas pessoas, né? E se você entende aquilo ali, começa a colocar em prática, você logo vai ver resultado. De uma coisa tão simples, mas é uma coisa que está aqui, ó, que está na palavra. Se a gente ouve e pratica a palavra, não é verdade? As coisas vão para frente, vão acontecer. Pode passar. Então, purê de batatas. Passa de novo. Como que está a tua célula? É um saco de batata ou é um purê de batata? Né? Avalia aí a sua célula, você. Não avalie o teu líder, avalia você, sua vida. Como que está? Você está um saco de batata. Olha para o teu irmãozinho aí, vê se ele está com cara de saco de batata ou de purê de batata. Um saco de batata, um purê de batata, né? Purê de batata é gostoso, agora um saco de batata pode até se tornar um purê, não é verdade? Pode até fazer mais coisa com esse saco de batata. Mas enquanto ele é um saco, esse princípio, meus queridos, presta atenção nisso. Se de repente assim, tem 10 pessoas na célula, se uma pessoa entendeu, não importa quem ela seja, a célula já começa a mudar, aquele grupo. Tem 100 pessoas na igreja, se uma pessoa entendeu, as coisas já começam a mudar. Agora, ainda mais, se o líder entendeu. Se o líder entender, né, essa questão, se o líder entender esse princípio, se o líder, às vezes ninguém mais entendeu, mas o líder entendeu e começou a colocar em prática, aos poucos ali, as coisas já começam a mudar. Né, isso aí já começa a crescer, já começa a fomentar. Daí um já começa a ver, já começa a fazer igual. Porque a gente se move pelo quê? Pelo exemplo. Não é verdade? É pelo exemplo. E é por isso que eu me preocupo, né? Eu estou até aqui, está gravado aí para todo mundo escutar. Mas estou até aqui falando assim, ó, líderes de célula, alguns justificaram que não estariam aqui, outros que não justificaram. É preocupante. Por quê? Porque está aqui, ó, os discípulos estão aqui, muitos estão aqui. E qual que é o exemplo que nós estamos dando? Né? O exemplo que não precisa ter esse compromisso. Aqueles que justificam, avisam, beleza. Mas isso aqui é um compromisso. Para o líder de célula, entendendo bem.
Tadel, para o líder de célula, é um compromisso. Não é convidado a participar, é o compromisso. O restante, quem não é líder de célula aqui ainda? Olha, você. Você é convidado a participar pelo teu líder de célula, né? Mas o restante é compromisso. Acontece imprevistos? Acontece. E para isso que a gente tem os telefones, para isso que a gente tem o nosso líder, para avisar. Olha, aconteceu tal coisa, estou com um piriri, né? Estou viajando, aconteceu. Ou então, mesmo se não veio, se preocupar em, né, o que foi falado, eu preciso aprender. Né? Todo mundo tem que aprender, eu também tenho que aprender. Todos nós precisamos. Então, o seu exemplo é muito importante. Seu líder está aí, olha para ele e fala assim, o seu exemplo para mim é muito importante. Né? É muito importante seu exemplo. O meu exemplo para você também é importante. E assim por diante. O teu exemplo para mim também é muito importante. E se eu estivesse aí no seu lugar, sentadinho aí? Não é verdade? Será que eu estaria aqui no Tadel? O que você acha? Né? Eu faria um esforço, com certeza estaria aqui, um compromisso. Por quê? Quem quer crescer, vai crescer. Meus queridos, claro, né? A gente tem vários compromissos, mas você tem que priorizar o mais importante. Isso aqui é importante. Então vamos desencalhar aí as células, vamos tirar de saco de batata e vamos colocar num purê de batata. A célula que não experimenta esse princípio da unidade acaba sendo desmotivada e não cresce. Uma célula que é um saco de batata é assim, ó, cada um é por si. Tem 10 pessoas lá, mas é cada um por si. Então daí não tem unidade. Um purê de batata está lá, unido. Dá para ver quantas batatas tem ali naquele purê? Não dá. A gente sabe que tem batata ali, mas não sabe quantas. Então um purê de batata está o quê? Junto, unido, tem unidade. E um dos textos bíblicos que norteia isso aí está lá em João, abre lá em João 17, do versículo 20 ao 23. João 17, do versículo 20 ao versículo 23. Quem achou e lê para nós? Por que Jesus está orando aqui? Aqui é uma oração de Jesus. Pelo que ele está orando? Pela unidade. Você percebeu que Jesus, ele já estava orando por você antes de você se converter? Antes de você se entregar. Você está aqui, eu tenho certeza que você teve uma experiência real com o Senhor Jesus. Não é verdade? Alguma pessoa marcou a sua vida nesse processo? Pelo menos uma pessoa marcou a tua vida nesse processo? E você até vai entender assim, ó. Às vezes esse momento que alguém nos marca é principalmente às vezes no momento de dor, né? Vamos dar um exemplo, um momento de luto. Aí aquela pessoa passou a noite com você lá. Aquela pessoa ajudou a correr atrás dos papéis. Aquela pessoa foi lá, fez um cafezinho para a tua família. Aquela pessoa no dia seguinte, ou os dias seguintes, te levou lá um alimento, chamou você para almoçar na casa dela. Marca a vida da pessoa ou não? Não marca? Muito. Isso aí gera unidade. Isso aí não tem como, não tem argumentos contra isso. Sabia que tem pessoas que até eu não sou tão amigo dela, ou tão próximo. Tem uma pessoa que eu conheci lá em São Paulo, que a gente não tinha nem o mesmo estilo, assim, vamos dizer assim, né? Mas eu me lembro que a mãe dela ficou bem doente e veio a falecer. Durante o tempo de doença, Deus colocou a gente no caminho daquela pessoa, eu e a Márcia, e a gente todo dia, eu não tinha filhos ainda, né? Mas saía do serviço, eu já pegava o carro e rodava até, porque São Paulo, para você ir e voltar no lugar, é 4 horas que você gasta, é quase uma viagem. E rodava ali, rodava. Eu e a Márcia. Era uma moça, então a Márcia junto comigo. Essa moça, na verdade, eu desconfiava que ela não gostava de mim. Eu desconfiava que ela tinha, sabe aquela... Você já viu pessoas que têm uma antipatia contra você? Porque você não pensa igual ela, tal. Então ela já não tinha mais uma familiaridade comigo. Mas
devido aos argumentos, né, ao fato de estar ali acompanhando, nunca falei nada. Eu tenho certeza que aquela pessoa tem uma consideração muito grande, né, por nós. Porque a gente fez parte da vida dela. Unidade. Deixamos de ser um saco de batata e começamos a ser um purê de batata. Eu me lembro que a mãe dela faleceu. Né? Pra você ter uma ideia, eu não era pastor, nada a ver. Eu era apenas um conhecido daquela pessoa. Mas a mãe dela faleceu. Eu rodei uma noite inteira, uma madrugada inteira. Eu, a Márcia, a gente deixou ela em casa para se organizar. A gente foi lá, trocou a mãe dela de roupa. Já pensou? Não era minha mãe, não, era a mãe dela. Trocamos de roupa. Fomos atrás de casa funerária. Né? De madrugada, será que dá azar isso aí? Né? De madrugada, fomos lá. E meus irmãos, tanto que aquela noite eu não dormi. Eu lembro que eu estava no velório, 3 horas da tarde, eu não tinha dormido ainda. E eu estava de pé assim, ó. Pescando, né? Meus irmãos, isso aí gera unidade. Você marca a vida das pessoas. Como também momentos felizes. Aquele momento alegre, feliz, que você convidou alguém para vir lá na sua casa, fazer uma refeição, tomar um chimarrão com você, né, conversar, você deu atenção para aquela pessoa. Isso marca, né? Eu tenho visto a vida de pessoas que a gente tem orado por elas, para que elas se convertam, e elas vão sendo envolvidas assim, ó, nesses círculos de amizade. Daqui a pouco está almoçando na casa de um, daqui a pouco você encontra também fazendo uma outra coisa na casa de outro. Você encontra, aí você chama para tomar um chimarrão, aí vai envolvendo a pessoa em coisas boas. Quando você vê, a pessoa está em tudo. Daí ela vem no Tadel, ela não sabe o que é, mas ela vem. Daqui a pouco ela está ali fazendo encontro com Deus, ela está nos cultos, é reunião de senhoras, ela vai, é reunião de criança, ela vai. E ela começa a estar em tudo, porque é os amigos, começa a fazer amizade. Unidade. Quantas vezes por semana você vê as pessoas da sua célula? Aí você vai tirar uma febre. Quantas vezes por semana você se comunica com a pessoa da sua célula? Né? Você se comunica mais de uma vez, pelo menos com uma pessoa da sua célula? Se comunica ou não? A unidade na célula é muito mais fácil. Eu falo da célula porque na igreja é muita gente, então não tem como, né? A gente ter toda essa unidade com todo mundo, não dá. Mas o ambiente da célula é um ambiente menor. Normalmente a célula acontece aonde? Numa casa, tem afinidade, tem mais proximidade, você está mais perto da pessoa. Na sua célula, de vez em quando, sai uns belisquinhos ou não? Um negocinho para comer? Bem de vez em quando sai, né? Tem umas que toda vez sai, né? Que nem eu abri uma célula agora. Não sei se vocês sabem, eu abri uma célula na quinta-feira à noite. E eu ia embora e o pessoal ficava ali, porque eu tinha outros compromissos depois da célula. E eu saía correndo já. E uma dessas quinta-feiras eu esperei um pouquinho mais. Falei assim, eu vou demorar um pouquinho mais para sair. E não é que eu descobri que tinha uns belisquinhos depois da célula? Eles estavam organizando e não estavam me chamando? Eu falei, que bom, então eu vou ficar mais um pouco. Vou me organizar para sair daqui pelo menos 8h30. Começa às 7, né? Sai pelo menos às 8h30, porque está saindo uns belisquinhos lá. Olha que gostoso. E nesse momento é o momento melhor. Você começa a comer junto, começa a fazer amizades, dar risada junto. Isso é a unidade. Fala comigo, a célula é o lugar ideal para praticar o purê de batatas. Muito bem. E para ter um purê, as batatas precisam estar bem amassadas, né? Unidade verdadeira. Abre lá em Atos, capítulo 2, versículo 4. Atos 2, versículo 4. Desculpa, versículo 46. Acharam aí? Então vamos lá. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza
de coração. Amém? Diariamente, diz a palavra, eles perseveravam unânimes na onde? No templo, partiam o pão e tomavam suas refeições aonde? Com alegria, singeleza de coração, mas aonde elas estavam? Onde partia o pão? Em casa. Então, a igreja se reunia no templo, diariamente, e o pão partiam de casa em casa, todos os dias estavam ali reunidos, tanto que a visão até da igreja primitiva era tudo em comum, era um fundo comum, eles viviam dentro de um fundo comum. Então, tudo era de todos, ninguém tinha mais que ninguém, tudo era de todos, mas era algo espontâneo, não era uma norma, não era forçado, era algo espontâneo de cada um, eles viviam assim, viviam desse jeito. E a gente fala do avivamento, né, que aconteceu lá com a igreja primitiva, lá no começo de tudo. Então, se a gente quer aquele avivamento que aconteceu lá, a sombra de Pedro curava as pessoas, não é verdade? Paulo, Silas iam nas cidades, aconteceu milagres tremendos. A gente quer tudo isso, mas você quer praticar os princípios, os valores que eles praticavam? Então, a unidade é um desses princípios. Você quer os milagres do reino? Você precisa aprender a praticar os valores do reino. Entendeu? Você precisa aprender a praticar os valores que o reino tem para você. Então, princípios de se tornar unânimes. Unânime significa que é do mesmo sentimento ou da mesma opinião. É claro que nós não somos assim, mesma opinião, mas mesmo na diferença, nós podemos ter a unidade. Então, isso é ser unânime. Opa, o que Deus quer fazer? Ah, mas eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Mas espera aí, eu não concordo, né? Primeira pessoa. Mas o que Deus quer fazer? Você não tem que fazer aquilo que você acha ou não acha. Você tem que fazer o que Deus quer que você faça. Meus queridos, todos nós vamos estar diante do Senhor. E daí, o Senhor vai perguntar para mim e para você. Se nós fizemos aquilo que Ele queria que nós fizéssemos. Aliás, Ele sabe e vai ver a resposta nossa, da nossa vida. Você está fazendo o que Deus quer que você faça? Unânime, você está se preocupando com as pessoas? Não pode ser um peso para você. De maneira alguma você pode encarar como um peso fazer a obra de Deus. Nossa, está tão difícil fazer a obra, aguentar aquele expurgante na minha casa, todo dia sujando o meu tapete, né? Uma vez chegou uma pessoa em mim e falou assim, mas eu não vou ter mais célula em casa. Eu falei, por quê? Eles sujam tudo o meu tapete. Eu falei, é melhor mesmo você não ter mais célula na tua casa. Eu acho que é de Deus, na tua vida, não ter mais. Né? E que triste. É lógico, meus queridos, fazer a obra de Deus, se preocupar com as pessoas. Eu nunca vi nenhum, entre aspas, né, desocupado ou vagabundo se preocupando com as pessoas. Eu vejo sim, pessoas que estão aí, que marcaram a geração, marcaram as nossas gerações de ajudar as pessoas, de estar próximo das pessoas, pessoas que foram abnegadas. A gente olha para elas, nossa, que pessoa, mas foram poucos que têm coragem de ter a atitude que elas tiveram. Não é verdade? De ter esse amor pelas pessoas. E olha, amar as pessoas exige esforço. Não é fácil não, às vezes. Para Jesus foi fácil nos amar? Ele suou gota de sangue e falou, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas em quem que ele pensou? Em você. E daí, quando você tem a oportunidade de pensar em Jesus, aí você ainda bota alguns critérios. Eu vou pensar, mas se atrapalhar aqui, se eu tiver prejuízo aqui, ou se eu... não, né? Eu tenho outras coisas para fazer da minha vida. E realmente, meu querido, tem muitos cristãos que estão assim. Tem muitas coisas para fazer. E coisas que são importantes para essa vida. Mas tem aqueles que estão experimentando do banquete, estão comendo à mesa com o Senhor,
são aquelas pessoas que têm se preocupado com aqueles que talvez ninguém tenha se preocupado. E eu não estou falando que você tem que ser unânime só com aquela pessoa que você gosta. Você precisa também aprender a ter comunhão com aquela pessoa que às vezes não é tão familiar sua. Sentar ela na tua mesa, trazer ela para perto de você, ter um respeito, uma amizade com essa pessoa, servir essa pessoa. Não é difícil às vezes servir quem a gente não gosta muito? Quem a gente gosta bastante, né? Você está lá com a tua esposa, você vai servir ela, né? Você vai dar lá de bonzinho, mas você sabe que depois tem recompensa. É ou não é? É ou não é? É ou não é, Nabucão? Né? Você está ali com amor, né? Mas você sabe que depois você tem uma recompensa. Ela vai fazer comida para você. Brincadeira. Mas às vezes servir aquela pessoa que está vindo na nossa célula, que ainda, ou não está vindo ainda. O purê de batata você não aplica só com quem está na célula. Às vezes aquela pessoa que ainda não está vindo na célula. Mas que você está orando por ela. Interessante é que Jesus fala que as pessoas só vão crer nele quando a gente for. O que Jesus fala? Depois você lê a tarefinha de casa. João capítulo 17. Que as pessoas só vão crer nele quando nós formos, nós que cremos, sermos um. Sermos unânimes. Termos unidade. Cada um tem um ramo aqui, ó. Se for vendo aqui, cada um tem sua profissão, tem um ramo, uns estão estudando ainda. Cada um tem um jeitinho. Umas pessoas falam mais, outras falam menos. Mas isso não é empecilho para a gente poder gerar essa unidade. Então, 3 palavras importantes que estão ali em Atos 2,46. Primeira, perseverável. Demonstra compromisso, seriedade com o plano de Deus de se tornar um. Eles perseveravam. Tem pessoas que dá vontade de a gente desistir delas. Tem muitas delas que dá vontade de a gente desistir. E não é só você, eu também, todos nós. Mas o Senhor sempre fala assim, não desista. Não desista dessa pessoa. E de repente passa um tempo, você está ali demonstrando amor de novo para a pessoa. Meus queridos, a sua parte você está fazendo. Agora, se você está fazendo a sua parte, faça bem feita a sua parte. Faça ela bem feita. Outra característica importante do Atos 2,46. Alegria. Demonstrar alegria, demonstrar unidade. É uma escolha. Em outras palavras, nem sempre nossa carne achará gostoso sacrificar nosso tempo, planos individuais, etc., para cultivar unidade, mas o plano de Deus é que façamos isso com muita alegria genuína. Você tem tempo ocioso? Você tem tempo ocioso ou não? Será que não? Você só anda bem. Pega um dia e anota seu tempo. Eu duvido que você não tenha um tempo ocioso. Um tempo que os homens ficam na caixinha do nada, né? Fica lá pensando na caixinha do nada. Está ali, na televisão. Esse tempo ocioso eu não tenho. Mas às vezes você tem. Sentado ali, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Vai assistir um filme, quanto tempo que é? 2 horas no mínimo você vai gastar ali. Um jogo de futebol? 2 horas. Então você fala assim, eu não tenho tempo ocioso. Meu querido, estou falando que isso aí não é pecado. Não é pecado você assistir futebol. Dependendo do filme, é pecado sim. Né? Dependendo do que você vai assistir, isso é pecado sim. Então esse tipo de coisa não é pecado, de modo geral. Mas o seu tempo ele é precioso. E aí você, para dedicar um tempo de oração, ou para ir falar do amor de Deus para uma pessoa, você fala assim, não, eu não tenho tempo. Mas como que você não tem tempo? Agora, você pode ser inteligente. Você pode unir o útil ao agradável. Você pode falar assim, eu vou assistir o jogo de futebol. Eu vou chamar aquele mala do meu vizinho para assistir comigo.
Entendeu? Ah, você vai assistir um filme. Tudo bem, você pode até programar com alguém. Falar, vamos lá assistir um filme em casa. Você vai fazer alguma coisa? Pode estar junto. Ah, você pode fazer coisas sozinhos? Pode. Você deve fazer coisas sozinhos também. Não tem problema. Mas estou falando assim, você não pode ter uma justificativa dizendo assim, eu não posso demonstrar amor para as pessoas. Eu não posso fazer aquilo que o outro faz. Ah, aquele irmão faz isso, né? Mas eu não tenho o tempo que ele tem. Mas você tem tempo ocioso. Você poderia fazer alguma coisa. Ah, pastor, mas de madrugada não tem ninguém para demonstrar isso aí. Ah, dá uma volta na rua para você ver se não tem gente na rua. Né? Tem bastante. Então, esse tipo de coisa, meus queridos, são coisas que a gente precisa aprender e começar a praticar. Você pode começar de pouquinho. Singeleza, né? A palavra diz que partia o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração, simplicidade. Aí que nem, por exemplo, o projeto Natanael. Às vezes você vai lá fazer vamos organizar aqui um negócio para trazer nossos amigos. Vamos organizar ali um coquetelzinho, uma jantinha, o que seja. Aí você quer enfeitar demais o pavão. Aí mesmo é cansativo, toda vez tem que fazer esse monte de coisa para convidar alguém na nossa casa, ninguém aguenta mesmo. Faça igual você faz quando você está em casa. Né? Seja simples. Chame pessoas, mas seja de uma maneira simples. Que seja para tomar uma refeição. Come o que você come. Não precisa inventar, né? Você nunca come picanha. Uma vez ou outra na vida ou na morte. Mas daí, no dia do Natanael, enquanto você não tiver dinheiro para comprar picanha, você não vai fazer o projeto Natanael. Faz com frango mesmo, meu irmão. Né? Faz com frango. Faz com os porquinhos da vida. Faz um risotão, faz um pão com carne moída, pão com linguiça. Não tem problema. Mas o importante não é isso, o importante é você estar junto com as pessoas. Que seja para comer uma pipoca junto e tomar um chimarrão. Mas o importante é você estar próximo, simplifique a sua vida. Isso aí é um conselho para você, simplifique a tua vida. O mundo hoje quer complicar a nossa vida, a gente tem que simplificar. Começar a simplificar. Ah, não, eu queria tanto que meu vizinho viesse aqui, mas eu tenho que avisar ele com 20 dias de antecedência. Mas daí complica demais. De repente você encontrou ele varrendo na rua, junto com você ali. Para um tempo ali. Chama ele para tomar um copo de suco com você. Isso é a unidade. E aí você começa a gerar esse amor no coração da pessoa. Qual que é o resultado da gente ter unidade? Tem resultado? Atos 2, do 42 ao 47, fala sobre isso. Então perseveravam, você está aberto aí? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. O que acontecia? Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Meus irmãos, sabe qual que é um dos resultados da gente ter unidade? Milagre. Começa a acontecer milagre. E não é por causa de você. É por causa da unidade que você tem com o teu irmão. Você começa a ajudar as pessoas necessitadas. Eu já dei a dica uma vez. Sua célula ela pode fazer alguma coisa para o bem social. De repente você pode organizar uma cesta básica por mês dentro da sua célula. E sair e distribuir para pessoas que precisam. Você pode organizar alguma coisa para ajudar pessoas que estão passando necessidade, precisa comprar um remédio. Não é verdade? Ah, não, isso aí quem faz é órgão público. Mas você quer pessoas melhores para fazer do que você, que tem integridade, que tem honestidade? É ou não é? Ah, mas eu não conheço ninguém que
passa necessidade? Você não conhece porque você não anda nos lugares onde tem pessoas com necessidade. A gente anda só em lugar que não tem pessoa. Você vai encontrar muitas pessoas com necessidade que você pode ajudar. Que a tua célula pode fazer alguma coisa. Fazer lá um sopão, né? Fazer alguma coisa, organizar e chamar pessoas, só pessoas carentes, ir atrás de pessoas, só pessoa carente. Pastor, mas eles vão só se aproveitar de nós. Jesus sabia disso, andava atrás dele uma multidão, e aí as pessoas vinham, Jesus sabia que eles vinham por causa de quê? Porque ele dava comida, alimentava o povo. Isso não é justificativo para a gente não demonstrar o amor. Jesus é o quê? Jesus é o caminho. Significa que a gente tem que andar por esse caminho. Você tem que fazer o que Jesus fez. Então, começar a fazer aquilo que Jesus fez. Corrigir nossos caminhos. É difícil organizar uma cesta básica na nossa célula? Não, muito fácil. O que vai ter? Tal pessoa, tal pessoa. E você vai se surpreender, que às vezes aquela pessoa que tem menos condições é a que mais ajuda. Eu me lembro de uma mulher chamada Jardelina, já faleceu. Eu e a Márcia ganhamos ela para Jesus. Essa mulher, ela tinha um pouquinho de problema assim mental, sabe? E quando ela se converteu, uma libertação muito forte na vida dela, ainda quando era novo convertido. A Márcia fazia um esquema assim, a Márcia ela saía na rua durante o dia, que ela não trabalhava durante o dia, ela saía, a gente era namorado. E ela, de repente, assim, pedia para Deus, Deus, aonde o senhor quer que eu vá hoje? Olha que tipo, né? E entrava assim num bairro e batia na porta. Opa, tudo bem? Tudo bem. Oi, eu sou a Márcia, como você está? Então tá bom, olha, eu sou ali da igreja, a gente está procurando uma casa para fazer uma oração hoje à noite. Você não aceita uma oração na sua casa? Aceito. Então ela marcava com a pessoa e depois a gente ia com uma tropinha lá. De noite. E aí essa Jardelina foi conhecida assim, na rua. Eu tinha amizade com os caras que carregavam papel na rua, né? Cansei de dar relógio para esses camaradas. Na época tinha uns negócios de dar relógio, sabe? Então eu ganhava um relógio e eu já não via a hora de encontrar um papeleiro, que os papeleiros da cidade tudo tinha relógio. E a gente ia na casa dessa pessoa. E ela se converteu na igreja. Aquela irmã foi um tratamento de Deus para a vida da igreja. Pensa numa mulher simples. Agora você multiplica. E até alguma coisa assim de higiene mesmo, ela não tinha muita noção. Então ela chegava na igreja, às vezes atrasada no culto, ela ia assim, ó, de um por um, que estava no caminho dela, paz, irmão, paz, irmão, a paz, irmão. No primeiro dia que ela veio na igreja, ela nunca mais faltou. Ela comia, e o culto rolando. Ela ia, no caminho que ela ia sentar, ela cumprimentava todo mundo, tudo bem. E quando ela sentava, depois o pessoal pegou amizade com ela, mas no começo o pessoal fazia assim, ó. Devagarzinho, para ninguém perceber. Ou saía para tomar uma água, né, depois voltava, não sentava mais naquele lugar. E era uma mulher bem carente. Ela é falecida hoje, já morreu já. E tanto que ela ficou uns 2 anos na igreja, depois faleceu, morreu. Era uma mulher nova. Mas Deus salvou a vida dela. Né? Mas teve que ter alguém para ir atrás dela. Eu lembro a primeira vez que eu fiz uma visita na casa dela, eu entrei dentro da casa dela e me assustei. Piazote de tudo. Entramos um barrancão, assim, uma casona lá no fundo, e chegamos naquela casa que eu bati o olho na parede, puro pôster da Playboy na parede. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? E eu e a Márcia ali, aqueles pôster de 1900 e bolinha da Playboy, tinha uns 5, 6 pôster na sala da casa. Falei, Jesus, querido. Mas, meus queridos, cada dia demonstrando amor. O marido dela catava papel na rua. Era um desses aí que catava papel na rua. E ela ali, dia a dia, ela ia. Daí, quando se converteu, ela começou a mudar, transformar, e ela recebia a cesta básica da igreja. Todo mês ela recebia uma cesta básica da igreja. A igreja fazia coleta também nos cultos, né? Naquela época. Mas sabe o que me impressionava na vida dela? Eu nunca vi ela chegar a um culto sem pelo menos 1 quilo de algum alimento na mão. Ela era a pessoa mais necessitada da igreja. Mas eu nunca vi ela chegar na igreja sem 1 quilo de alimento, que seja um pacote de macarrão, 1 quilo de fubá,
ou que estava meio apertado, era um pacote de sal, mas eu nunca vi ela chegar com a mão vazia na igreja. E ela chegava, às vezes já estava na hora da oferta, e ela já ia lá na frente e colocava. E eu achava bonito isso aí. Eu falava, puxa, vi tanta gente que tem condição, às vezes, de comprar 10 cestas básicas, se quiser. Mas essa pessoa que é a viúva pobre, está dando o melhor dela. Então, às vezes, você tem pessoas na sua célula que estão morrendo de vontade de ter essa unidade. Está morrendo de vontade de ajudar as pessoas. Está morrendo de vontade de fazer alguma coisa. Mas, às vezes, a tua visão está tão curta que você não consegue potencializar isso na vida da pessoa. De ajudar. O purê de batata é isso. O amor gera a unidade. É o vínculo. O amor é o vínculo que gera a unidade. Amar as pessoas. Amar aqueles que ninguém ama, meu querido. Amar quem todo mundo ama é fácil. Pegar na mão do prefeito aí, da cidade, todo mundo pega. Se ele passar frente de você, você vai dar um sorriso e vai ficar até meio emocionado. Pegou na mão do prefeito. Eu não sei, né? Depende se é do outro partido. Mas, e amar aqueles que ninguém ama? Amar aqueles que ninguém se importa? A Márcia é que me arranja as coisas, né? Um dia, lá em Céu Azul, ela falou, amor, eu quero começar um trabalho lá no asilo da cidade. Eu falei, ai, amor, tem certeza? Eu falei, vamos começar. Ela tem um negócio com o velhinho que eu vou te contar. E ela começou, só que daí ela não pôde mais, durante um tempo, quem que teve que assumir? Eu tive que assumir durante 2 anos. Só que quando você chega num lugar e você é bem-vindo, é uma coisa, né? E quando você não é bem-vindo? Tinha 2 senhoras que tomavam conta do asilo. As 2 eram casadas. Você tem a ideia, né? E daí eu chegava lá, elas deixaram a gente ir, mas você chegava lá, daí ela já virava as costas, ia para um canto, e ficava eu ali, com o meu violãozinho, com aqueles senhores, tudo com cara de santinho, né? Mas eu sabia que de santinho eles não tinham nada, porque para estar ali, alguns na situação que estavam, nem todos, mas a maioria porque já tinha aprontado bastante na vida. Não estavam bem cuidados. Várias vezes eu cheguei lá, e sabe o que estava tendo na hora? Que eu tinha um horário marcado, terça-feira, 3 horas da tarde. Toda terça-feira, 3 horas da tarde. Várias terça-feiras eu chegava lá, tinha o quê? Uma missa. A mulher chamava o padre bem na hora que eu vinha. Falava, puxa vida, tem 5 dias durante a semana para marcar qualquer hora. Os velhinhos não faz nada. Ele tem que marcar bem na hora que eu venho. Mas eu falava, vou deixar de vir. Não, e o Espírito Santo, você não vai deixar de vir. Ia lá, às vezes tinha um que gorfava no meio do caminho, né? Ou aqueles que estavam de fralda, começava a vir aquele cheiro mais forte. Acompanhei muitos que faleceram durante o caminho. Mas por 2 anos, enquanto aquele asilo permaneceu aberto. Tanto que um dia eu comecei a louvar a Deus ali com o violãozinho, cantar, o pessoal gostava. E daí a mulher ligou o som lá dentro, uma rocha. Lá dentro da casa que ela morava, né, ali no asilo, ligou lá dentro a rocha. E eu fiz de conta que não estava acontecendo nada. E ela brigou comigo aquele dia e me ofendeu e falou um monte de coisa arada para mim e falou assim, que aquelas pessoas da tua igreja lá são todos uns sem vergonha. E eu no meu coração pensei, eu sei que alguns são mesmo. Mas daí, mesmo assim, eu defendi os irmãos da igreja. Eu falei, não são. Eu já falei para os irmãos que eu sempre vou defender eles, mesmo eles estando errados. Falei, não são. É assim. E começou. Eu não entrei na discussão dela, mas tudo bem. Depois essa mulher, acho que ela ficou tão envergonhada, que eu nunca tinha feito nada para ela. Depois de um tempo, ela ficou tão envergonhada, que daí ela começou a mudar a atitude, ela começou a me tratar bem. Porque a gente só ajudava. Colchão, a gente conseguiu lá um colchão para cada cama do asilo. Pessoas queriam ajudar. Alimento. Muita coisa para aquele lugar. Mesmo você não sendo bem-vindo lá. Essa mulher, depois ela se batizou na igreja. Se tornou membro da igreja. Olha só. Largou a outra parceira dela. Parou de fumar, que fumava igual um negócio.
E aí o problema era o seguinte, a semana que eu não passava lá, ela ficava enciumada. Por que o pastor não passou aqui essa semana? Aí se converteu, no dia do batismo dela, ela contou o testemunho. Eu nunca falei nada, ela pediu perdão para mim, e falou assim, várias vezes tratei o pastor mal lá. E não só eu, muitos irmãos que é junto lá. Mas, meus irmãos, não era gostoso de ir lá. Eu confesso para você, eu não gostava de ir lá. Eu não gostava. Mas, por amar Jesus, eu ia lá. Eu ia lá e fazia o que fosse preciso. Ah, mas o senhor é pastor. Não, o título não me leva a fazer isso aí. Eu poderia, como pastor, ficar sentado dentro do escritório, ficar o tempo todo ali e não querer ver ninguém. Isso eu faço, isso você deve fazer, qualquer coisa assim, por amor. Já pensou se chegar lá no céu e falar que você fez as coisas por causa de mim? Ou por causa do título que você tinha? E qual que é a motivação do seu coração? Eu tenho falado, né? E essas pessoas se motivam assim. Vamos ocupar os espaços da cidade, onde precisa. Vamos mover o reino de Deus nesse lugar. Mas como a gente vai mover o reino sem amor? Jesus chegou em Jerusalém e se compadeceu daquele lugar. Porque eles eram como ovelhas sem. E você se compadece? Você sente compaixão daquelas pessoas? Dessas pessoas que estão aí. Né? Olha, graças a Deus, o dia que entrou o mendigo aqui, aquela encenação, eu não vi ninguém destratando aquele homem. Né? Pelo contrário, foi bem acolhido. Na medida do possível. Mas você tem que se preparar. Começar a entrar aqui os andarilhos de verdade. Começar a entrar aqui os homossexuais. Começar a entrar aqui aquelas pessoas mais pobrezinhas da cidade. E muitas delas não vêm na igreja porque têm vergonha de vir na igreja. Né? Você sabe disso, alguns acham que aqui é igreja de rico. Acham que tem que vir bem arrumado para vir. Se for o caso, meu querido, vamos mudar até o nosso jeito de ser. Vamos colocar uma roupa mais... Vamos dar até uma sujada na calça. Vamos padronizar, vamos mandar fazer a roupa suja já, que o pessoal já faz roupa suja, né? Esse dia eu olhei uma camisetinha do Samuel, eu falei assim, nossa amor, que roupa, por que está sujo desse jeito? Não, é o detalhe, está marronzado assim, ó. Pensei que era barro. Uniforme. Vamos fazer. Mas estou falando assim, isso não é o fato assim de você saber receber, acolher as pessoas, tratar com carinho. Lá na tua célula. Então você pega a tua célula, meu querido, e nós vamos continuar esse assunto na semana que vem, que eu não vou terminar ele agora. Mas você começa a trazer essa unidade dentro da célula. Construir vínculos fortes. Eu estou usando assim, a parte mais difícil. Mas eu sei que na sua célula não é tão difícil, porque tem ali pessoas que são amigos seus. Ou que você já fez uma amizade. Não é difícil você sentar e conversar com a pessoa. Não é difícil você almoçar junto, tomar um café junto. Não é difícil. Não é difícil você fazer uma visita para aquela pessoa. Não é difícil você estar em comunhão. Eu não estou falando que você tem que ficar só ali, não. Vai ali, vai lá. Faz um compromisso, pessoal. Quando a gente marcar algum evento aqui da cela, algum almoço, algum café, só vamos marcar se for para chamar a gente de fora. Só se for para marcar e chamar. Entre nós aqui, panelinha, não vai fazer nada. Não estou falando que você não pode estar na casa de um outro, discipulado, né, um discipulado. Mas eventos assim para a célula, não. Só se for para a gente chamar a gente que não vem na célula ainda. Vamos usar esse tempo para a glória de Deus. A pessoa vem ali e fica impactada. Ela come, fica mais feliz, né? Sabe quem come fica mais gostoso comer. E daí ela fica, puxa, essas pessoas estão fazendo, quanto que é aí para ter almoçado aí? Não, não é nada. Você é nosso convidado. Pastor, mas eu vou ter prejuízo. Mas, irmão, você está tendo prejuízo aqui na terra. Mas você está acumulando tesouro lá no céu. E Deus nunca nos deixa em prejuízo. Deus sempre recompensa. Deus sempre abençoa. Aquele que tem um coração generoso, Deus sempre abençoa. Então nós vamos parar por aqui. O resultado de ser ajudar pessoas necessitadas. E
construir relacionamentos fortes. A gente fala de discipulado 1 a 1. O discipulado 1 a 1 não é só aquele livrinho, aquilo lá é só um pretexto. Aquilo é só um pretexto para estar junto. Mas o vínculo forte é a amizade que você constrói com as pessoas. Todas as pessoas que eu ganhei para Jesus, que eu tive a oportunidade de discipular, todas elas se tornaram meus amigos. De verdade. Todas elas se tornaram meus amigos. Eu falei do pessoal que catava papel, quando eu me converti. Tem um lá que chama Seu Jerônimo. Eu lembro do nome dele até hoje. Você vê que é meu amigo mesmo, que eu esqueço bastante coisa. Jerônimo. Pensa num homem que chorou quando eu me mudei da cidade. E não era nem familiar meu. Eu só ia na casa dele fazer oração. Pensa num homem que chorou. Eu tenho certeza, se eu encontrar ele na rua, ainda hoje, ele me dá um abraço, eu reconheço ele, e a gente se trata como amigo. Vínculo forte. Você ganha uma pessoa para Jesus não só para somar mais um na sua contagem. Você ganha uma pessoa para Jesus para fazer dele um amigo. Jesus falou isso. Eu já não te chamo servo, eu te chamo João capítulo 15, eu acho que é o 16 ali por ali. Puxa vida, hein? Glória a Deus, hein? Deus levanta essas pessoas, né? Vamos se colocar de pé, meu querido?